Olá, vamos falar de investimentos, então vamos retratar para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje vamos trazer para vocês aqui uma das maiores empresas brasileiras, uma referência brasileira que hoje participa do mercado internacional aí em termos de competitividade, em termos de qualidade, está brigando de igual para igual dentro do mercado internacional no setor de aviação. Estamos falando da Embraer SA. E a Embraer SA foi uma indicação aqui de um dos nossos inscritos, do Maurício Alves. Ô Maurício, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram sugerir alguma empresa para que a gente faça análise, entra aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição e dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. Mas para que a gente possa falar um pouquinho da Embraer, a gente vai ter que voltar lá no tempo, lá no ano de 1953, quando o governo brasileiro já estuda ali a ideia do desenvolvimento de uma indústria de aviação brasileira, uma indústria de aviação nacional. E aí começa dentro do CTA da Aeronáutica todos os estudos, né, e o planejamento para a criação dessa empresa. Naturalmente, que uma empresa dessa grandeza e com essa tecnologia não seria de um dia para o outro, então levaria um bom tempo. Tanto é que começa em 1953 esses estudos, e aí o projeto mesmo começa lá por volta de 1965. E para participar desse projeto do desenvolvimento da primeira aeronave brasileira, foi chamado ali o Major Osiris Silva, que passou a ser o nome de referência dentro da Embraer. Tanto é que a Embraer, quando foi fundada oficialmente como uma sociedade de economia mista, participação do governo, mas também com ações negociadas no mercado, né? O Osiris Silva passou a ser o presidente, tanto é que ficou como presidente da Embraer até 1986. E durante toda essa gestão do Osiris Silva, que é o nascimento da Embraer, já nos anos 70, a ideia era uma produção em escala de aviões. E aí, praticamente nos anos de 1970, começa ali com dois aviões que passaram a ser referências aqui no Brasil, que era o Xingu e o avião Brasília. E esses aviões, então, eles seriam aviões de pequeno porte para atender as cidades menores aqui do Brasil e, naturalmente, também para atender a aeronáutica. Já no ano de 1980, eles adquirem uma outra indústria aeronáutica pequena que tinha no Brasil, que era a indústria aeronáutica Neiva. Já no ano de 1981, aí eles fazem uma parceria também com os italianos para a produção de um avião que passou a ser também um carro-chefe das vendas ali da Embraer, que era o AMX. Né? E aí, na sequência, nos anos 80, a Embraer passa por uma crise, logo depois da saída do Osiris Silva, passa por uma crise financeira que quase quebra. E aí, tanto que no ano de 1991, o Osiris Silva foi chamado novamente para assumir a empresa. Mas a empresa numa situação financeira bastante delicada. Então, na verdade, ele foi chamado para preparar a empresa para um processo de privatização. Tanto é que nos anos 90, aí ocorre a privatização da Embraer. E aí, após a privatização, aí a Embraer começa a se desenvolver, ela não tinha mais um controlador, um sócio controlador, as suas ações eram bastante pulverizadas. E o governo brasileiro ficou com o chamado voto de ouro ali, né? Então, as decisões mais estratégicas da Embraer, mesmo com o governo tendo uma participação menor, era ele que dava a palavra final. Mas com isso, a Embraer começou a crescer e se transformou na terceira maior indústria de aviação do mundo. Então, uma empresa brasileira sendo uma das maiores empresas do setor no mundo. E aí, na sequência, daí fazem também parceria com os chineses, com os americanos, e aí a Embraer começou a se desenvolver e ganhou todo o mercado. Hoje, só para você ter uma ideia, ela já produziu e entregou mais de 8 mil aeronaves, tem dentro do seu quadro de colaboradores mais de 18 mil funcionários trabalhando para a Embraer. E agora a Embraer, nesse processo de inovação, continua aí, né, procurando inovações dentro desse setor. Tanto é que nós temos aí uma inovação que pode ser aí o boom da Embraer, que é o carro voador. E o carro voador, ele é um projeto feito com uma startup criada dentro da Embraer, uma subsidiária
dentro da Embraer, que então já está em fases de testes, já está em fase final desses testes, que é o carro voador, que é como se fosse uma SUV, só que voador. Então imagina só se um projeto, então se ele consegue mesmo engatilhar, aonde que a Embraer poderá chegar. Mas isso tudo são hipóteses que vão ser vistas lá na frente, se de fato ocorrerem. Ficamos aqui na torcida para que de fato isso ocorra, que seria uma grande revolução da indústria brasileira. Mas para a gente saber como é que está a situação da Embraer, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre de 2022, que já foi divulgado pela companhia. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Embraer referentes aos exercícios 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes apresentadas pela empresa agora no dia 31 de março de 2022. Vamos ver através dos números como que vem sendo o comportamento da empresa durante todo esse período. Começando aqui pelo ano de 2019, vamos observar aqui um ativo total de 42 bilhões 614 milhões de reais. Então tudo aquilo que tinha dentro da empresa totalizava 42 bilhões de reais. E grande parte desse valor aqui está onde? No capital de giro ativo circulante, com 34 bilhões de reais, o que correspondia a 81,1% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 5 bilhões era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação, 618 milhões em contas a receber e os estoques de 5 bilhões 257 milhões. Aqui no ano de 2019 vai aparecer um valor muito alto aqui, como outros créditos, que são bens colocados à venda através de operações descontinuadas. Então, linhas descontinuadas da Embraer que foram postas à venda, então eles apareceram aqui dentro desses outros créditos. O que daí já para o ano de 2020 não aparece mais. Então, vamos analisar agora 2020. 54 bilhões de ativo. Aumenta aqui as imobilizações, bens necessários ao funcionamento da empresa e o intangível, que são os bens de natureza incorpórea, porém que tem valor econômico, como ágil nas aquisições, nos investimentos que a empresa vem fazendo ao longo do tempo. E o capital de giro apresenta uma pequena queda, fechando em 31 bilhões 946 milhões de reais e cai a sua representatividade para 58,3%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 14 bilhões, aumenta também o contas a receber e aumentam os estoques, que vão para 12 bilhões 833 milhões. Então vejo que desaparece aqui os bens que estavam destinados à venda das operações descontinuadas. Já para 2021, aumenta um pouco mais, 56 bilhões 670 milhões o total do ativo, um pequeno aumento aqui também no capital de giro, fechando em 32 bilhões 790 milhões. O volume de caixa praticamente permanece estável, 14 bilhões, também praticamente uma estabilidade no contas a receber e uma queda aqui nos estoques que fecharam com 11 bilhões e 82 milhões de reais. Fechando então dezembro de 2021, dessa maneira, começa 2022 e nos 3 primeiros meses do ano, o que nós observamos? Uma redução do tamanho da empresa, 46 bilhões contra 56 do ano anterior. E aí temos aqui uma redução no capital de giro que fecha com 26 bilhões 231, também uma redução do volume de dinheiro em caixa, também uma pequena redução no contas a receber e também uma pequena redução nos estoques. Então, durante esse ano de 2022, nos 3 primeiros meses, nós observamos o que? Um encolhimento da Embraer. Tá, agora vamos analisar o passivo e aí vamos entender também esse encolhimento. No passivo, dívidas de curto prazo, 25 bilhões, dívidas de longo prazo 2.305, o total do endividamento 28 bilhões de reais, o que correspondia a 65,8% de tudo que a empresa possuía. Já para 2020, aí nós temos aqui um endividamento que sobe para 39 bilhões 540 milhões, com 72,1% o peso da dívida. O que é 72,1%? De tudo que a empresa tem, ela deve 72,1%. E grande parte da dívida no longo prazo. Tá? Então, observamos aqui um aumento no endividamento. E esse aumento do endividamento explica esse aumento aqui no ativo da empresa. Então, todo esse volume de dinheiro em caixa, aumento dos estoques, até os investimentos feitos aqui dentro da empresa, foram feitos através de financiamentos de longo prazo, como aparece aqui. Já no ano de 2021, o endividamento fecha com 41 bilhões 185 milhões, uma pequena elevação no peso da dívida, que fecha agora com 72,7%. Grande parte da dívida aqui no longo prazo.
E em 2022, até março de 2022, a dívida cai de 41 para 33 bilhões. Apesar da queda em valor nominal, aqui o peso da dívida praticamente permanece o mesmo. E agora também, há pouco que a gente analisou o ativo, e aí foi visto aqui, ó, uma redução no capital de giro, também uma redução aqui no ativo não circulante. Então o que acontece? Essa redução toda que ocorre aqui também foi provocada até pela redução do endividamento. Então, reduz o que a empresa tem para pagar as dívidas, como aparece aqui no balanço da empresa. Então, analisando o endividamento, ele sai com 65,8, sobe para 72,1, mais uma pequena elevação para 72,7 e volta agora para os 72,1%. Em termos de resultado, como é que foram os resultados da Embraer ao longo desse período? Em 2019, faturamento de 21 bilhões 802 milhões. Em 2020, um faturamento de 19 bilhões, uma queda em relação a 2019. Em 2021, o faturamento sobe novamente, vai para 22 bilhões. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula um faturamento de 3 bilhões de reais. Olhando aqui o custo, né, o quanto que o custo pesava no faturamento, 85,5, 87,7, cai para 84,4 e cai agora para 79,7%, mostrando o quê? Que ao longo desse período aqui a empresa vem tentando reduzir o custo de produção. E os resultados finais, em 2019, fecha com prejuízo de 1 bilhão 294, em 2020 aí o prejuízo bem maior, 3 bilhões 596 milhões de reais. Em 2021 o prejuízo cai, apesar de ainda ter um prejuízo de 267 milhões, mas bem menor do que foi em 2020. E agora em 3 meses do ano já acumula um prejuízo de 165 milhões de reais. Então vejo que desde 2019 aqui a empresa vem acumulando uma série de prejuízos menores, é pouco que se diga, né? Mas aí mesmo assim vem apresentando prejuízos. Trago para vocês também nesse quadro aqui, já mais resumido, né? Até já vou explicar o porquê que está resumido. Os outros indicadores relacionados às ações, eles nos mostram aqui que uma ação da Embraer hoje, ela vale R$ 16,94 em termos de valor patrimonial. O que é esse valor patrimonial? É como se pegássemos tudo que a empresa tem, paga todas as dívidas e distribui para todos os acionistas. Caberia a cada ação o valor de R$ 16,94. Porém, hoje, como que está sendo comercializada uma ação da Embraer? Está sendo comercializada por R$ 14,49, cotação essa do último dia 6 de maio de 2022. Então vejo que o valor de mercado dela está abaixo do valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 0,86. Isso quer dizer, as ações da Embraer estão sendo vendidas com deságio de 14%. Não coloquei nesse quadro lucro por ação, porque não teve, como a gente viu há pouco, veio uma série de prejuízos. Não coloquei também a rentabilidade da ação, porque não existe, né, em função dos prejuízos. Os dividendos por ação também deixei de mencionar, porque também em função dos prejuízos não há como se falar em dividendos. E a relação preço e lucro, ela depende da empresa ter lucro para saber se determinar quanto tempo o acionista levará para ter o retorno. Então, como tem prejuízo, não tem um P/R, um preço/lucro. Então, está aí a análise da Embraer. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Embraer. A Embraer que, inclusive, já passou aqui pelo canal no ano de 2021. Lá no começo de 2021, a gente retratou a Embraer e agora estamos aí trazendo as informações mais recentes da companhia. E a gente fica muito feliz e torcendo aí para que a Embraer volte a dar lucro, que ela volte a crescer, até porque é uma empresa que é uma referência aqui dentro da indústria brasileira, referência em termos de produção, de geração de emprego, de tecnologia. Então é uma empresa brasileira que acaba ganhando o mundo, competindo de igual para igual com empresas grandes de fora do Brasil. Então a gente fica aqui na torcida para que a Embraer acerte mesmo o seu passo e que consiga realizar todos os seus objetivos, o que vai trazer para o Brasil mais divisas, vai trazer mais desenvolvimento, vai gerar mais emprego, então traz um monte de benefícios. E você que é investidor ou investidora em ações, ao investir numa empresa, você passa a ser sócio dessa empresa. E essa empresa indo bem, você também passa a ser beneficiado, até porque o investimento em ações é um investimento dentro de um setor
produtivo. Então a gente fica aqui na torcida para que as empresas vão bem e aí na sequência todo mundo vai bem, os investidores vão bem, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento, é tudo o que nós mais precisamos aqui no Brasil, né? Nesses momentos de turbulência da economia, o que a gente precisa é que o Brasil ache o seu caminho de desenvolvimento e que a gente possa, né, ser um país gerador de oportunidades, gerador de emprego e gerador de desenvolvimento para toda a sociedade, que é o que nós mais merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.